Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão da STP-TV. Hoje recebo dois representantes do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe. Já lhe conto tudo sobre este projeto após uma breve reportagem. O termo diáspora é usado com muita frequência para fazer referência à dispersão do povo judaico no mundo antigo, a partir do exílio na Babilónia, no século VI a.C., e especialmente depois da destruição de Jerusalém em 70 d.C. Em termos gerais, a diáspora pode significar a dispersão de qualquer povo ou etnia pelo mundo. Todavia, o termo foi originalmente cunhado para designar a imigração e colonização por parte dos gregos de diversos locais ao longo da Ásia Menor e o Mediterrâneo. Hoje em dia, muito se fala de diáspora numa altura em que cada vez mais importa falarmos da circulação de pessoas entre países. Hoje vamos falar sobre o Fórum da Diáspora e vamos descobrir que iniciativas envolvem esta instituição. Como disse, estou com representantes do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe, uma organização, uma associação criada muito recentemente, que era necessária, vamos lá ser claros e objetivos, era uma organização necessária por diversas razões que ao longo da conversa vai-se perceber melhor. Algumas coisas que eu sei que São Tomé e Príncipe era provavelmente dos poucos países que não tinha, dos poucos países africanos, lusófonos pelo menos, que não tinha uma organização com esse perfil. Tem muitas associações, como é óbvio, como todos os países têm, mas faltava um fórum não propriamente tendencialmente congregador, mas com características que já vamos ver quando eu falar com o João Viegas e com o Luís Hélio Pinto, que são, efetivamente, os meus convidados para esta conversa. Eu, enfim, por uma razão de lógica e até de elegância, vou começar pelo mais velho, pelo João Viegas. João Viegas, obrigado por estares aqui connosco. Obrigado por teres aceito também o convite. Eu tenho-te como, se calhar, o principal mentor deste projeto. A pergunta que eu tenho que fazer é porquê? Que é a pergunta mais simples e básica para se fazer quando alguém junta-se a um grupo de pessoas que conhece e cria uma coisa deste género. Porquê? Quero começar por agradecer ao Abílio Neto, em nome da STP-TV, a oportunidade que nos dá para falarmos sobre o Fórum da Diáspora e, acima de tudo, deixar entender que o Fórum é uma associação de são tomenses e que surge num momento que nos pareceu, até de alguma forma, atrasada já em termos de timing, de termos um espaço que pudesse congregar pessoas que, à distância, isto é, fora de São Tomé e Príncipe, pudessem, de uma forma direta ou indireta, acrescentar valor àquilo que se faz em São Tomé. Isto vem à resposta ao porquê do Fórum. O porquê prende-se com a necessidade, eu até diria mesmo o dever moral de, sendo nós são tomenses, a viver fora de São Tomé décadas já, e com algum destaque nas áreas em que nós vivemos atividades, e sabendo nós que São Tomé e Príncipe está carente de valências, de recursos humanos nessas áreas, acho que é nossa obrigação moral, pelo menos, apresentarmos, pôr-nos à disposição das instituições de São Tomé e Príncipe, para que, caso o entendam, possamos dar um apoio na melhoria daquilo que se faz lá. Essa é a principal motivação que justifica o porquê do Fórum. E se digo mais, estamos atrasados em relação às outras organizações, aos outros países, como o Abílio Neto disse há bocado, e acho que vale a pena congregarmos todos os nossos recursos e tentarmos ganhar esse relativo atraso em relação, se calhar, a Cabo Verde, a Angola, a Moçambique, que, do meu ponto de vista, em termos de Estado Civil no estrangeiro, estarão mais bem organizadas que nós no que respeita à intervenção junto das instituições, da sociedade civil, nos respectivos países. Enfim, o porquê respondido, em termos genéricos, já entraremos nos detalhes. Luís Hélio,
Boa tarde e obrigado também por estares aqui. A coisa é muito simples. Tu tens acompanhado o João Viegas, enfim, na criação, acompanhado de perto na criação e também na promoção dessa organização. O porquê o João Viegas já soube dizer. Agora, interessava é perceber que importância, que tipo de influência é que uma organização dessas poderá ter, sobretudo junto dos poderes locais, ou seja, junto dos poderes em São Tomé e Príncipe. Porquê? Porque isto é tudo muito bom, é tudo muito bem, faz falta, é uma congregação de quadros e não só quadros, é isso tudo, é útil, tem valor. Mas como transformar esse valor em importância? Como é que tu achas que isso poderá funcionar a partir daqui? A partir do momento em que o fórum já se está a dar a conhecer e já tem algumas plataformas feitas no sentido de tornar isso tudo possível. Obrigado, Abílio. Nós pensamos que, em grande medida, o objetivo principal, já disse o Viegas quando explicou o porquê. Nós pensamos que, em primeiro, nós pretendemos que, através dessa iniciativa, e tirando partido, né, tirando recursos das plataformas digitais e tecnológicas que estão por aqui, massificadas e que todo mundo usa, nós conseguimos chegar aos 4 cantos do mundo onde há santomenses a trabalhar, a viver e nos seus países de acolhimento a ter uma importância capital para aquelas economias, para as suas vidas. E, por outro lado, o que nós pretendemos é que, ligando estas pessoas, tirar o melhor partido da interação que surge, que pode nascer deste contacto, dessas experiências, e nesse processo serem esta comunidade que cria o papel, a importância que pode ter para São Tomé. E eu passo a explicar. Nós, por exemplo, um dos aspectos, um dos projetos que estamos a pensar, que era fazer a radiografia da diáspora santomense. E nós pensamos que, de uma forma positiva, juntando os santomenses que hoje já aderem a estas redes e que desenvolvem as suas atividades nos vários domínios do saber e do fazer, que estas pessoas, congregando e tendo um ponto de convergência, de interação, uma plataforma de comunicação e de diálogo, possam encontrar formas de participar no desenvolvimento de São Tomé através de projetos, programas em parceria com entidades que sejam elas o Estado ou das entidades de cariz, digamos, da sociedade civil, e encontrar, digamos aqui, elementos que as aproximem e que, de uma forma positiva, consigam produzir aqui um capital, né, de intervenção e de participação cívica que possa ser benéfico para todos. Não é? Isso em continuidade. Porquê? Porque existe um histórico de fóruns, ou seja, encontros da diáspora em São Tomé e Príncipe, enfim, promovidos normalmente pelos governos, e que resumem-se no essencial a ser, enfim, um conjunto de conferências e até um pouco menos do que isso, sejamos claros, daquilo que, enfim, que foi acontecendo em São Tomé até agora, promovidos pelo próprio governo e que limitam, efetivamente, muito a presença das pessoas que estão fora, não é? Escolhidos através de associações, líderes associativos e tal, são chamados ao país e tal, e têm ali umas conversas que devem ser muito engraçadas com os governos dos momentos, e depois existe uma descontinuidade. Ou seja, não existe, de facto, essa continuidade que se pretende com este fórum, que passa a ser uma plataforma de interação permanente, até porque já tem um site que servirá para isso. A coisa é, do meu ponto de vista, a questão que eu tenho que colocar é a seguinte. Conceber um projeto deste género implica, essencialmente, o quê? O que é que implica? Não em termos de recursos, isto não vamos falar sobre recursos aqui, porque isso é demasiado importante, que é para estarmos aqui a abordar muito a questão dos recursos. O que eu quero saber, em termos de implicação, é que tipo de envolvimento é que se pode esperar dos são tomenses fora, os que estão na diáspora. Primeiro comecemos por aí. Porquê? Porque existe também uma cultura de pouca participação cívica do são tomense na diáspora. Existe essa percepção que o são tomense é muito disperso, e que tem uma incapacidade para trabalhar em coletivo, que é uma marca nossa, que trabalhamos mal em coletivo.
Como é que vocês, no Fórum, estão a pensar em articular as coisas de forma que seja, em que se quebre essa barreira, esse handicap que nós temos? Ok. Eu começaria por explicar até a razão e a origem do nome e da designação Fórum e tentar, de alguma forma, desmistificar o que está no subconsciente de muitos são-tomenses quando se fala do Fórum. Na verdade, nós ensaiámos até o conceito, a expressão Conselho, a expressão Plataforma e acabamos por fixar na expressão Fórum. Isto porque gostaríamos de congregar um número muito variado de são-tomenses, quadros são-tomenses que desenvolvem atividade fora de São Tomé e Príncipe e de uma forma contínua e não apenas ocasional ou pontual, como tem acontecido ou como já aconteceu nos fóruns anteriores. Para isso, e em virtude de estarmos dispersos pelo mundo fora, a melhor ferramenta para nos unir é uma ferramenta web. Começamos por criar uma página, um grupo de discussão no Facebook, em junho, salvo erro, finais de junho, e depois, em julho, disponibilizámos um website através do qual os são-tomenses na diáspora que respondem ao perfil que nós pretendemos dirigem-se voluntariamente ao website, que está no link www.diasporastp.org e registram-se no website. Isto, para efeito estatístico e de contagem, pode-se dizer mesmo, é muito relevante para nós. Como é que vamos pensar mobilizar são-tomenses que se encontram espalhados pelo mundo para se integrarem nesta causa? Nós começamos por fazer até uma pequena resenha histórica da evolução da diáspora de São Tomé e Príncipe. Nós não somos, por excelência, um povo de imigração. Não somos. Até ao 25 de Abril, as saídas pontuais de são-tomenses para o estrangeiro e que em grupo e expressão suficiente para se constituir em comunidade, deu-se em praticamente 3 países. Para Angola, em finais da década de 50, princípios da década de 60, na Guiné Equatorial e no Gamão, ligeiramente um pouco antes, de onde surgiram portanto, os iniciadores da nossa luta de libertação nacional, e para Portugal, que na década de 60 e princípio de 70 se exprimia em trabalhadores afetos à indústria de marinha mercante e pouco mais. A nossa expressão como diáspora surge com a saída massiva de jovens são-tomenses para o estrangeiro para estudar. E nós, os 3 aqui, somos testemunhos disso. A nossa primeira saída com expressão... Exatamente. Então, por razões de vária ordem, uma parte significativa desses jovens, desses quadros, desses são-tomenses, acabam por fixar residência nos países onde terminam os seus estudos. Isto é natural e tem a ver com a própria dinâmica da sociedade e da evolução humana. Quando este número é suficientemente grande, ao ponto de nós constituirmos uma massa crítica de pessoas que pensa diariamente sobre São Tomé, discute São Tomé e muitos deles interagem de forma informal sobre São Tomé, então é chegado o momento de nós passarmos a interagir de forma estruturada. O que nós pretendemos aqui é, em vez de nos encontrarmos apenas para dançar no Sangazusa e a África Negra e comermos o cozido de banana e promover a independência, encontrarmos também para pensarmos sobre coisas sérias que se passam em São Tomé. E isto está a acontecer porque a própria interação que as redes sociais estão a permitir fazem com que mesmo aquelas pessoas mais indiferentes à causa são tomense hoje se apercebam de que isto já não é nada como era de antes. Agora existe um grupo na internet que debate e discute e interage sobre questões de São Tomé. Existem, inclusive, decisões que são tomadas em São Tomé e Príncipe em função da pressão que esses grupos desenvolvem. Então, se essa rede tem condições para proporcionar isso, e se nós temos interesse em melhorar algo em São Tomé, através dela nós podemos trocar os nossos pontos de vista e fazer com que, mesmo aqueles são-tomenses que, de forma muito indiferente, não acompanham o dia a dia de lá, uma curta leitura de um post ou de um e-mail, se sintam
portanto, imbuídos ou incentivados para participar. Viegas, o que estás a dizer, enfim, faz todo sentido e, de facto, tem existido essa evolução, sobretudo nas coisas que têm a ver com o exercício do poder no país. O poder, hoje é um poder, eu não quero dizer que é o fim do poder, como já existem obras, enfim, a dizer coisas nesse sentido, e também aplicam-se, algumas coisas aplicam-se a países como São Tomé e Príncipe, com as nossas características, não é isso que eu queria dizer. Eu quero dizer é que o poder hoje é um poder, em qualquer parte do mundo, um poder ténue, porque a força da pressão da sociedade civil é efetivamente condicionante e condiciona imenso os diversos poderes. Em São Tomé e Príncipe, nós às vezes temos a ideia de que somos um país muito sui generis e que nada disso se passa dentro de nós, mas a verdade é que nós não estamos, nem podemos colocar à margem desses novos processos e à margem da contemporaneidade. Portanto, isto também nos afeta. Temos especificidades, mas também temos essa exposição àquilo que é contemporâneo, àquilo que é global. Luís Hélio, eu dizia ao João o seguinte, que era preciso criar aqui algumas dinâmicas na diáspora, ou seja, os São Tomé estão fora e tal. E nessa perspectiva ele respondeu bem que as plataformas estão criadas e agora é tentar estimular as pessoas a participarem. Para mi a questão também pode ser colocada no inverso. E como é que a diáspora é vista no país? Quer dizer, porque isto é outro problema que nós temos. Se nós fora temos problemas em coletivizar interesses, temos problemas em juntar-nos para produzir o que seja, o mesmo acontece em São Tomé e Príncipe. Ainda acima com uma agravante, que é a diáspora, talvez por ser um fenómeno novo, mas eu já sei que não é por isso. Isso acontece em quase todos os países do mundo. A diáspora é vista com alguma relutância internamente. Ou seja, olham para as pessoas que estão fora e veem primeiro, porque eles estão lá fora e têm a sua vida fora e não conhecem a realidade. Segundo, o facto de estarem fora tem um distanciamento que agora, com essas novas ferramentas e com essa nova realidade, pressiona efetivamente o poder, se calhar mais do que quem está dentro a querer pressionar o poder e a não conseguir. Portanto, existe aqui essa tensão, e por muitas outras razões, existe aqui uma tensão entre o interno e o externo. Do teu ponto de vista, como é que um fórum com estas características poderá ser visto por quem está dentro do país? E o que fazer, sobretudo, para aliviar essa tensão do meu ponto de vista, é artificial e desnecessária entre São Tomenses? Podes considerar. Mas é real, né? É real. E tem a sua motivação. E é um tema complexo, né? Se calhar podíamos chamar a convocar aqui aspectos mais de uma análise, sei lá, sociológica ou antropológica, mas acho que não precisamos para o efeito não será necessário. Eu nem sequer tenho esses dotes para falar sobre esses temas desta abordagem. Eu olhava um bocadinho em jeito de brincadeira, figurativo. É um bocadinho como acontece com os aviões, né? Quando aterram, a aterrissagem, o sucesso depende muito da aproximação que se faz à pista, né? E o que nós pretendemos é exatamente isso. Independentemente das motivações e daquilo que tu dizias, né? Que há, de facto, essa percepção nacional, local, das pessoas que estão lá em Santo Tomé, da diáspora, vem sempre como sendo um corpo não muito amistoso. Também, se calhar, tem a ver com o facto que, como dizia o Viegas, né, um corpo não muito amistoso, porque era um corpo também muito descaracterizado, né? Portanto, nunca foi estruturado. É um corpo, umas vezes é uma coisa, outras vezes é outra. Tem vários momentos, sobretudo momentos políticos, foi tendo vários entendimentos. O que nós vemos, queremos fazer essa aproximação amistosa, positiva e envolvendo os nossos irmãos que estão em Santo Tomé. Porque, repara, muitas das pessoas que hoje consideram-se diáspora, porque têm essa fixação de residência já bastante sólida, criaram famílias fora de Santo Tomé, mas vão tendo uma ligação muito presente e muito permanente em Santo Tomé, inclusive mesmo de vivência em Santo Tomé. E, portanto, está-se a desbater também este conceito, porque nós mesmo na estruturação e tudo da diáspora e dos aspectos, sobretudo dos estatutos, sentimos alguma dificuldade. Mas quem é que é diáspora? Porque há pessoas que estão em Santo Tomé, muito recentemente, elas já deixaram de ser diáspora. Então, há aqui aspectos mesmo do ponto de vista da construção, inclusive jurídica do tema. E para dizer-te que todos nós gostávamos, era de esbater e conseguir
fazer uma tentativa de trabalharmos juntos no coletivo em algo que nos motive. Não é? Portanto, motiva, eu nos temas que motivam, o Viegas noutros, tu noutros e outros colegas nossos noutros temas, mas de uma forma que também motiva as pessoas que estão lá em Santo Tomé. E fugindo num bocadinho da percepção, digamos, de política, ou do papel, ou do potencial, ou do capital que pode ser gerado pelo fórum, ocuparmos daquilo que é aquilo que nos interessa, que é o objetivo de melhorar naquilo que pudermos o Santo Tomé e as coisas que têm a ver com a vivência e com o desenvolvimento de Santo Tomé. E, portanto, eu vejo que nós devemos, sim, atender a ter esse cuidado, porque ninguém entra às nossas portas, a nossa casa não está aberta para as pessoas invadirem. Então, essa questão de ser invasivo, para nós, é muito importante. E, de facto, é um ponto que tu colocas. Nós pretendemos fazer isso em parceria com os nossos irmãos, com os nossos conterrâneos em Santo Tomé, de uma forma não invasiva. E, portanto, eu vejo que este é um cuidado que temos que equacionar, né? De uma forma mais elaborada, digamos assim. Eu gostaria de pegar na expressão aproximação que o Luís Hélio utilizou, e muito bem. Belo conceito. Embora, belo conceito. Utilizando uma imagem da aterragem no avião, mas nós, os São Tomenses da diáspora, necessitamos de nos aproximarmos mais dos que estão lá dentro. Mas esta aproximação tem que ser feita passando por proporcionarmos que eles nos conheçam melhor. O grande problema é que, à exceção dos nossos amigos e familiares, ninguém sabe o que cada um está a fazer pelos 4 cantos do mundo. Então, a plataforma web que nós desenvolvemos vai permitir que as pessoas voluntariamente se inscrevam e digam quem são, o que estão a fazer, em que cidade, em que país, em que área, qual a formação académica que têm, e se quiserem incorporar em termos de upload de informação como CV, livros publicados, teses de mestrado, de doutoramento, apresentações, artigos, podem carregar no website tudo o que pretenderem. Isto porquê? Isto para que, quando alguém tiver dúvidas ou quiser obter informação mais pormenorizada sobre um quadro da diáspora, possa ir ao site e obter essa informação de forma muito clara. Isto permite abrirmos para a sociedade civil em São Tomé e Príncipe. Após essa abertura, e mesmo entre nós não nos conhecemos bem, sobretudo quando não estamos no mesmo país. Nós temos ideia de que existem cerca de 20 e poucos mil São Tomenses em Portugal, outros tantos em Angola, uns quantos, 7 mil ou 8 mil no Reino Unido, Cabo Verde, no Gabão, no Brasil, em Moçambique, na China, no Japão, na Guiné-Bissau. Temos São Tomenses, mas ninguém tem elementos exatos sobre quantos são e o que é que estamos a fazer. Então, depois de termos uma expressão significativa de quadros inscritos nesta plataforma, nós vamos procurar fazer uma ponte por área de especialização entre os que estão fora e os que estão dentro. Eu gosto de pegar no exemplo da área da medicina ou da educação. Nós temos centenas de professores do ensino secundário e universitário também, de São Tomenses, a trabalharem cá. E temos a consciência também que existem carências de professores, sobretudo na área das ciências exatas em São Tomé. Mas esses colegas que estão cá a trabalhar, eu a semana passada estive em São Tomé e numa reunião com o Ministro da Educação, ele desconhecia, ele tinha uma vaga ideia como eu tenho e como qualquer um de nós tem. Desconhecia quantos eram, o que estavam a fazer em termos específicos, que disciplina é que davam, e ele disse-me, eu tenho neste momento necessidade de quadros para preencher vagas de professores que não consegui preencher cá dentro. Mas não tenho elementos para permitir ir buscar seja quem for. Então, aí é que entra o fórum. O fórum, reunindo a informação que se pretende, pode fazer chegar ao Sr. Ministro os dados específicos e concretos, e-mail e telefone, se necessário, dos São Tomenses que podem constituir esse grupo potencial que queira colaborar com São Tomé nessa vertente. Outra é trocarmos experiência. Não precisamos de regressar a São Tomé para trocarmos ponto de vista com os colegas que estão fora. Aquilo que se faz hoje na telemedicina, mesmo através do Skype, nem precisamos ter um laboratório especializado,
Hoje, com Skype, com Viber, com WhatsApp, com um TeamViewer, nós conseguimos entrar numa máquina, partilhar informação e, se houvesse elementos estruturados para esse fim, tal como usamos esse tipo de comunicação para os nossos familiares e amigos, poderíamos... Por que eu sou médico, estou numa consulta? Estou a fazer partilhas técnicas. Exato, eu sou um médico, estou a consultar um doente, estou no meu consultório em São Tomé, no hospital Aires Menezes, e apareceu-me um caso estranho que eu não tenho a certeza sobre o que se passa. Por que eu não posso pegar no meu telemóvel, ligar através de Viber ou FaceTime ou o que fosse a um colega que está fora e mostrar, eu tenho cá um caso, tu estás mais batido nesta área, vê lá se consegues perceber melhor isto e não sei o quê. Isto e tudo a custo zero, porque estamos a utilizar os recursos, mas eu só posso fazer isso quando conhecer os meus colegas. Nós temos noção muito clara de que São Tomé tem carências imensas na área das tecnologias de informação. E é uma área que a pessoa não precisa de estar fisicamente num local para poder fazer brilharetes, né? Nós sabemos, através do cloud computing, nós podemos estar na Cochichina e estarmos a preparar e a trabalhar com tudo o que se faz em São Tomé ou qualquer outra parte do mundo. Mas é preciso que nos conheçamos. Então, esta plataforma do Fórum pretende exatamente fazer o licenciamento dessas pessoas e depois permitir que elas se conheçam e estejam em condições de acrescentar valor àquilo que se faz em São Tomé. E é importante deixar claro aqui que já existem muitos são tomenses a desempenharem funções relevantes em áreas de atividade carenciadas em São Tomé e que gostariam de ter a oportunidade de, mesmo à distância, ajudar a que se possa melhorar o que se faz lá. João, tu sabes a minha opinião sobre isso, estás a dizer, enfim, essa componente instrumental e de utilidade do Fórum, do meu ponto de vista, é o que faz diferença aqui neste projeto. Já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, enfim, algumas vezes, e a minha opinião é uma opinião clara. Não é? Quando se cria uma coisa deste género, é para ser útil. E é, de facto, para ser um instrumento para se utilizar, ou seja, para se tornar útil tanto a quem participa, quem põe disponibiliza a sua informação e a sua própria formação, como também para quem é receptor dessa informação. É preciso ter a noção de que ter um fórum desses significa também, e falando de utilidades, não só a utilidade de técnicos nacionais em qualquer parte do mundo poderem conhecer-se, interagir, tirar dúvidas, aprofundar conhecimentos, o que seja, fazer o que lhe der na gana, mas também é uma exposição para possíveis investidores estrangeiros, enfim, a tentarem, como é óbvio, porque não deixa de ser também uma plataforma nesse sentido, a tentarem ou a terem uma base de dados de recrutamento. Vamos lá ser claros que essa utilidade também é essencial para um país que está a fazer o seu twist, digamos que twist para o desenvolvimento efetivo, não é? Nem sequer falo aqui do taking off, falo mesmo de twist, porque não estamos assim tão mal como muitas vezes até pensamos que o país está. Luís Hélio, há aqui uma coisa que não me deixa de me preocupar, que é o seguinte. Falávamos há bocado da coisa da dificuldade que os São Tomenses têm em coletivizar interesses e, sobretudo, enfim, de forma racional, transformar esses interesses em realizações, projetos e esse tipo de coisas. Aqui está um exemplo de que isto é possível, ainda está no início, como é evidente, como é óbvio, mas em termos de realizações efetivas, já temos a plataforma, que é um instrumento, mas tem que haver outros instrumentos. Que instrumentos, enfim, vocês estão a pensar no futuro, colocar à disposição do fórum, dos participantes no fórum e do próprio país? O que é que vocês estão a pensar em fazer mais para além disso, em termos de agenda, digamos? Não concreta, mas em termos gerais, que ideias é que têm mais para além dessa? Pois é, bom, nós tivemos ainda recentemente, depois da apresentação pública feita à comunidade da diáspora em Portugal, que é a maior comunidade, tanto quanto sei se Viegas puder me corrigir, a maior comunidade fora de São Tomé, e nós aproveitamos também o facto das comemorações do 40º aniversário da nossa independência, e nós, digamos que passamos da fase de aproximação e
e dos contactos iniciais com as pessoas, então, digamos com uma massa crítica, como o João chamou, de pessoas, de individualidades, de algumas organizações, inclusive organizações mais físicas daqui também em Portugal e espalhadas pelo mundo, em particular também da Inglaterra. Nós constituímos aqui um grupo crítico, né, digamos, que é além da comissão instaladora que desenvolve as atividades do ponto de vista administrativo, de pensarmos, né, de pensarmos estrategicamente quais é que são as questões mais prementes. E um dos nossos primeiros objetivos, que estava da motivação deste projeto, era fazermos um fórum da diáspora em São Tomé. Encontro. Portanto, digamos, o encontro, já foi o fórum no passado, portanto, fiquei com esta visão. O encontro, portanto, nós temos um encontro dos quadros da diáspora em São Tomé, mas antes disso, fazermos então aquele tal recenseamento que o Viegas falou. Então, agora, como é que nós, do ponto de vista logístico e administrativo, como é que se consegue pôr esta máquina a funcionar? Então era preciso criar as várias... O fórum tinha que... Portanto, e esta foi também decorreu desse encontro último em setembro, de termos como é que nós vamos nos organizar do ponto de vista para atender aos vários pontos que é com a presença da diáspora relevante, que nos permita acelerar esse recenseamento, ser mais fortes do ponto de vista da mobilização, né, das pessoas nos mercados onde o número é ainda mais considerável. No caso de Angola, no caso da Inglaterra, para esse efeito, nós pediram-nos colaboração, o Viegas, da Casa de São Tomé e Príncipe no Reino Unido. Exato. Pediu-nos uma colaboração. Exato, para... eles vão fazer um encontro de quadros são-tomenses no Reino Unido. Então pediram o apoio do Fórum da Diáspora para a organização deste encontro e, sobretudo, utilizarem a nossa plataforma para recensearem os quadros são-tomenses na diáspora. O processo de inscrição... Vou-te interromper. Não esqueças daquilo que estavas a dizer, que é muito importante, mas eu quero dizer ao pessoal da Casa São Tomé e Príncipe em Londres, no Reino Unido, em Inglaterra, o Reino Unido, digamos, que o Reino Unido melhor, porque é mais do que Inglaterra, é mais que Londres e mais que Inglaterra. Quero dizer que quando tiverem, enfim, realizações dessas e eventos desses para realizarem, este espaço é um espaço vosso. Vocês passam algumas vezes aqui por Lisboa, portanto só têm que me contactar ou contactar aqui a STPTV, que a casa também é, obviamente, a vossa casa e estamos aqui para promover esse tipo de realizações. Desculpa, eu tinha que dizer isso porque era essencial. Ora bem, o que é que vamos fazer com a Casa de São Tomé e Príncipe no Reino Unido? Nós vamos disponibilizar a nossa plataforma, ao mesmo tempo que eles fazem o processo de inscrição no encontro através da nossa plataforma, nós estamos também a proceder ao recenseamento dos quadros são-tomenses no Reino Unido. Gostaríamos de fazer isso não só com o Reino Unido, com a Casa São Tomé do Reino Unido, com a qual já assinamos um protocolo de colaboração, mas também sabemos que existem várias associações de sociedade civil são-tomense em França, em Espanha e mesmo em Portugal. Nós temos em várias cidades portuguesas. Nós queremos alargar o nosso leque, a nossa teia, a essas pessoas. Depois de termos este número crítico de pessoas, nós vamos passar a ações concretas. E as ações concretas passam por organizar as pessoas pela área de formação e de especialidade da função que estão a desempenhar. E peguemos, por exemplo, no caso, mais uma vez, daquela que eu me sinto mais confortável, na área das tecnologias de informação. Eu estou num processo de levantamento de quadros são-tomenses a desempenhar funções na área das tecnologias de informação, tanto em São Tomé como fora de São Tomé. E estou a convidá-los para se inscreverem mesmo na página do grupo, portanto, no website do Fórum. Depois de ter esse levantamento, eu sei que São Tomé tem um conjunto de questões de interrogação valente, grande, na área das tecnologias de informação. Então, eu vou começar por fazer um documento que vai lançar a discussão sobre, por exemplo, o Plano Nacional de Sistemas de Informação para São Tomé e Príncipe. Que não há. Que não existe. O Plano Estratégico de Tecnologias de Informação para São Tomé e Príncipe, que também não existe. A informatização da Administração Pública de São Tomé e Príncipe, que não está informatizada. Onde localizar, qual é o melhor sítio para localizar o Data Center Nacional em São Tomé e Príncipe para fornecer serviços em cloud a todo o serviço da administração pública e talvez também do setor privado. Portanto, essas são questões que, tendo conhecimento que existem profissionais
e com bastante mérito em São Tomé, mas que carecem, se calhar, de apoio e a própria troca de experiência, quem já fez um data center fora de São Tomé poderá estar em condições de mais facilmente ajudar e convergir ideias para esse sentido. Esse é que é o grande objetivo. Portanto, a operacionalização da ideia do fórum é termos as pessoas para podermos fazer coisas. No ensino universitário, nós temos uma dezena, pelo menos, de doutorados e professores universitários são tomenses espalhados pelo mundo. Nós temos uma universidade pública em São Tomé que sabemos que carece de especialistas como de pão para a boca. Mas não há nenhuma estrutura que permite que a professora Inocência Mata, em Macau, possa acompanhar ou mesmo fazer dinamizar um conjunto de entender uma área, um tema, um seu. Nós temos, no Brasil, eu conheço 4 ou 5 professores, portanto, doutorados, que dão aula nas universidades brasileiras, são santomenses, e que gostariam imenso de acrescentar valor àquilo que se faz no seu ensino universitário em São Tomé. Mas como não existe uma estrutura que permite desenvolver essa interação, esse conjunto de coisas não se faz. Portanto, os passos seguintes, se quisermos detalhar de forma muito concreta, são: até o final do ano, nós gostaríamos de ter a base de dados bem recheada e composta com são-tomenses inscritos. E a partir de janeiro, nós vamos, e quase tenho a certeza em 2016, ver se existem condições para fazermos um encontro de quadros são-tomenses aqui em Portugal. Porque existem vários e que não estaremos em condições de os licenciar todos até final deste ano. Então, quando fazermos um evento cá, com certeza também será um momento para o licenciamento. E depois de termos esse conjunto de elementos dentro do nosso registro, nós começamos então a trabalhar e a trocar ações concretas com a instituição de São Tomé e Príncipe. E nós temos uma boa receptividade junto da sociedade civil, no seu sentido mais geral, associações empresariais, nós até temos um protocolo assinado com a Associação Empresarial de São Tomé e Príncipe, com o sistema de organizações internacionais, Nações Unidas, já trocamos, portanto, uma série de informação com as Nações Unidas, temos até uma promessa do nosso ponto focal, que é um funcionário de alto nível das Nações Unidas, no PNUD em São Tomé e Príncipe. Nós temos relação com todos os ministérios, praticamente, e que estão, de alguma forma, em expectativa, à espera de quando é que vocês estão em condições para começarmos a trabalhar em temas concretos e ações concretas para podermos recolher os vossos contributos. Isso é relevante, mas podíamos estar aqui a tarde toda a descrever, a falar sobre isso, mas não há pressas, porque conforme forem existindo eventos, o Fórum da Diáspora São Tomé e Príncipe virá cá, porque o espaço, como eu disse, é nosso. O espaço é nosso. Uma última pergunta para terminarmos. Isto é uma associação, isto é um fórum de quadros superiores, de quadros são-tomenses? O que é? Porquê? Porque eu sei que esse debate também está aberto. Não é? Saber se será só um fórum para quadros superiores ou se será também um fórum para outras qualificações, ou seja, para outros quadros com outro tipo de qualificações. Convém deixar isso claro, esclarecer um pouco isto, para que quem está a ver e a ouvir retire da cabeça dúvidas e minhocas relativamente àquilo que é e aquilo que deve ser o perfil do participante neste fórum. Para Luís Hélio e para ti também, João, este fórum, para quem é esse fórum ou quem é que pode ser participante neste fórum? O fórum é inclusivo. Não podíamos ser... Ele, desde o início, que foi sendo conotado como sendo uma entidade elitista. Não, os beneficiários, os membros deste fórum, são todos santomenses com o seu saber e o seu fazer. Quero com isto dizer, do ponto de vista do saber, há as qualificações formais, não é? Que são aquelas, quando se diz quadro, refere-se normalmente às qualificações formais, pessoas que ocupam, até como Viegas costuma dizer, posições relevantes, né? Nas sociedades onde trabalham. Mas também há aqueles que têm o fazer, né? Que têm a experiência, que podem não ter passado pelo sistema, né? De qualificação formal das universidades, das escolas superiores, mas que têm uma experiência que foi sendo acumulada em determinadas áreas. E nós queremos toda esta gente no fórum.
Portanto, e é natural que nós, no início, quando lançamos as primeiras pedras da forma da estruturação, houvesse pequenos aspectos que nós, nos contactos que vamos tendo, nesses encontros e nessa interação que vamos tendo, com a medida que vamos avançando, vamos sendo chamados a atenção e vamos recebendo contributos que nós temos estado a melhorar, mas a ideia central não é a de excluir, mas a de incluir capacidades santomenses, quer do ponto de vista da formação, da académica, quer do ponto de vista da sua experiência e do fazer, para estar connosco nesta jornada que queremos seja positiva, de bastante interação e com motivação. E útil. E útil. Tudo tem que ser útil. Mas o Viegas tem uma... Eu respondo essa pergunta com o perfil dos expatriados que estão em São Tomé e Príncipe. Eu não quero dizer que é a intenção do Fórum substituir os expatriados em São Tomé e Príncipe, portanto, pessoas de outras nacionalidades que trabalham em São Tomé e Príncipe, pelos São Tomenses que estão fora, longe disso. Mas, se nós analisarmos o perfil dos expatriados em São Tomé e Príncipe, nós podemos nos posicionar em dizer que o Fórum está aberto até, porque não, um pedreiro especializado, um ladrilhador especializado, qualquer pessoa que tenha uma capacidade técnico-profissional que possa ser carente em São Tomé e que São Tomé precisa para o seu desenvolvimento, é um potencial membro do Fórum. É um quadro, exatamente. Nós muitas vezes somos forçados a usar a expressão quadros técnicos, de alguma forma também deficiência de formação portuguesa, não é? Nós sabemos que aqui toda a gente é rotulada por doutor, engenheiros por trás, e somos de alguma forma imbuídos a isto. Mas o que nós queremos são são-tomenses que acrescentem valor na sua área de atividade profissional àquilo que se faz em São Tomé. Seja ele pedreiro, carpinteiro, ladrilhador, canalizador, mecânico, o que for. Portanto, nós não temos qualquer teor ou qualquer tendência elitista para dizer que isto está reservado aos licenciados, aos mestres, aos doutores. Mentira. A todos os são-tomenses. Meus caros, obrigado e que haja uma próxima e que seja já para breve, para o início do ano, anunciar coisas novas. Sobretudo, eu ando muito excitado com a ideia de fazermos um encontro de quadros de São Tomé e Príncipe, porque isso para mim seria, enfim, com mobilização ainda por cima, que seria essencial do meu ponto de vista. E queremos contar contigo também. Com certeza. Só tenho que agradecer. Tu és um bom exemplo do quadro São Tomense da diáspora, com o qual nós contamos para engrandecer as fileiras do Fórum e fazer o que se pode fazer melhor. Só vos agradeço e agradeço mais. Não, elogio, isto não é agradecer, é elogiar-vos a carolice e, sobretudo, o sentido patriótico, ou seja, o sentido de que não devemos, nem podemos sequer desistir daquele nosso belíssimo país. Obrigado aos dois. Obrigado a nós. A conversa fica por aqui. Fica atento às notícias da semana. Para já, atenção às notícias internacionais. O primeiro destaque vai para a diversificação de investimentos em África. O homem mais rico de África pretende duplicar a produção de cimento no continente africano até 2020. Com isso, Aliko Dangote quer trazer riqueza à região através do fornecimento de países em desenvolvimento para compensar as perdas causadas pela queda do preço do petróleo. A estratégia envolvendo o cimento, já considerado o novo petróleo, foi revelada no momento em que a sua empresa, a Dangote Group, assinou na semana passada um contrato com a empresa de construção chinesa Sinoma Internacional para construir fábricas em 11 países africanos. Diversificação económica, um tema que está em cima da mesa em todo o nosso continente. Nós temos economias com características complexas, enfim, pareciam que eram características fáceis, não é? Com base em quase que exclusividade de produção de meia dúzia, 2 ou 3 produtos, e que normalmente nem sequer são produtos porque são transformados, são essencialmente matérias-primas. Somos um continente de economias muito baseado na extração, digamos, de matérias-primas. E o que é que acontece? Acontece extração de matérias-primas ou então produção agrícola, enfim, de alguns produtos. Portanto, economias altamente dependentes de produtos ou da produção exclusiva de alguns produtos. Bem, com muito pouca, obviamente, diversificação e com muito pouca transformação. O debate hoje em África é o seguinte, é falarmos, efetivamente, da industrialização do continente. Mas já tantos planos, tantos relatórios,
tanta pressão, tanto dinheiro atirado para cima de alguns países, no sentido, enfim, de tornar isso possível, que, finalmente, com a crise petrolífera, e Angola é o melhor exemplo disso, esse tema está outra vez no centro do debate. Esperemos todos, se calhar é perverso dizer isso, mas esperemos todos que o preço do petróleo e das matérias-primas não suba tão rapidamente, para que o debate deixe de ser só um debate de relatórios e passe a ser, efetivamente, um debate real, um debate concreto, um debate que mobilize a reforma do tecido económico de grande parte dos nossos países. Alguns mais adiantados, África do Sul, Nigéria, Quénia, enfim, e agora também a Etiópia, e o resto de nós ainda com algumas dúvidas sobre o que podemos fazer relativamente à diversificação económica. Mas também uma coisa que eu vou dizer e que é ideológica, é que não há ninguém a diversificar economias sem serem economias abertas. Portanto, isto é uma nota de um liberal que eu tinha que deixar. Segundo destaque de hoje vai, obviamente, para o tema que tem estado na ordem do dia, a questão dos refugiados e as medidas que a Europa deve tomar. Fique atento à reportagem que irei comentar de seguida. Tinha apenas 3 anos de idade e viajava com a família. O objetivo era atravessar o Mediterrâneo fugindo assim dos horrores da guerra na Síria e procurar uma vida melhor. Este é apenas um de muitos exemplos dos tristes casos que têm chegado à comunicação social ligados à situação dos refugiados. O que está a ser feito? Muita coisa, mas ainda assim talvez não seja o suficiente. A cada dia que passa, a União Europeia continua a adiar estratégias, acordos e todas estas burocracias que complicam o progresso. E todo o processo envolvido. A realidade vai desde muros de arame farpado erguidos na Hungria, discriminação religiosa aos refugiados na Polónia e Eslováquia e o sistema de cotas para a divisão dos refugiados que cinge os países europeus. Numa altura em que se fala tanto de direitos humanos, é importante fazer algo e cabe à União Europeia ter um papel preponderante nestas iniciativas. Eu, enfim, disse que ia comentar, mas não vou comentar muito. É só ver as imagens em todas as televisões do mundo e percebe-se o que se está a passar. Saber quem é responsável por isso não é um debate. O debate, para mim, é como salvar grande parte daquelas pessoas que, de facto, enfim, estão numa situação em que têm que ser mesmo salvas. Portanto, não há grandes comentários a fazer para além deste. O destaque da atualidade de São Tomé vai para o encontro do Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe com o Presidente da Nigéria. Patrício Trovoada visita a Nigéria num contexto específico. A segurança no Golfo da Guiné é o assunto central do debate. Quem está atento verifica que, e nisso, o nosso Primeiro-Ministro é muito bom. É um tipo que comunica bem e que sabe utilizar bem os mídia, digamos que um primeiro-ministro muito mediático nessa perspectiva, apesar de ser um país minúsculo, conseguiu, do meu ponto de vista, duas coisas muito boas. Uma, que é, sendo um país minúsculo, num contexto, numa conferência em que estavam os grandes de África, exceto a África do Sul e os países do Norte, consegue ter visibilidade mediática. Se puderem, leiam um artigo escrito por um opinion maker nigeriano bastante relevante, a dar destaque a essa postura desenfadada de Patrício Trovoada e que ele consegue, de facto, enfim, fazer muito bem. Agora, resta saber se esse impacto mediático na Nigéria, que era essencial para nós, porque nós estamos sempre com umas relações muito tensas com a Nigéria por causa de tudo que nós sabemos, enfim, a zona comum de exploração petrolífera, uma série de pequenos assuntos, a nossa relação muito boa com Angola e com grande desconfiança com a Nigéria, que são duas potências regionais, enfim, todo um conjunto de situações estratégicas que nós sabemos. Chegar à Nigéria e conseguir uma série de fotos com o presidente Buhari e até fotos muito relaxadas, e depois também conseguir essa visibilidade de opinião ou não opinião nigeriana, que é muito agressiva e é muito bem feita, parece-me um ganho. Agora, é preciso capitalizar isto. Isto não é só chegar e criar esse efeito mediático, é preciso que o efeito mediático se transforme em coisas reais. Portanto, resolver bem, e essa é uma obrigação do Governo, resolver bem os assuntos pendentes com a Nigéria, deixar as coisas claras, de forma a que a relação se normalize. As notícias ficam por aqui, seguem-se as minhas habituais sugestões. Com base nisso e com a ajuda de um dos convidados, do Luís Hélio, que me lembrou do nome de uma obra que eu andava aqui à procura, que eu queria muito sugerir. Porquê? Porque lendo-a percebe-se bem qual é a gênese de tudo isto, e a gênese de tudo isto positiva,
e negativamente. Eu fico mais pelo lado positivo, porque quero entender como uma oportunidade. O negativo é exatamente isso que está a passar no Mediterrâneo, na Europa, na Síria, em África, enfim, no Líbano, na Turquia, onde nós quisermos, no Afeganistão, nós quisermos hoje. Eu vou sugerir a obra, que é a obra do Joseph Stiglitz, a globalização e os seus descontentes. Porquê essa obra? Porque o Joseph Stiglitz é um analista de tendências, mas mais que analista de tendências é, sobretudo, um produtor de soluções. Tanto como o assessor principal e especial do presidente Clinton, como o vice-presidente do Banco Mundial, Joseph Stiglitz sempre teve uma voz muito profunda sobre aquilo que é a globalização, mas pensando sempre naqueles que iam ficar para trás no processo de globalização que nós estamos a assistir. E nesse livro ele deixa muito clara quais são as tensões que o mundo vive e há de viver nos próximos tempos. Mas como isto é um livro e é muito grande, eu vou passar a segunda sugestão sobre o mesmo tema, que é lerem o artigo do Carlos Lopes, guineense, vice-secretário-geral das Nações Unidas, dirige a Comissão Económica para a África das Nações Unidas, escreve um artigo, do meu ponto de vista, e já o disse no debate africano, do meu ponto de vista, brilhante sobre a situação que está a ocorrer hoje. E o artigo chama-se Time for Payback. Ou seja, tem a ver com a imigração dos africanos, a migração dos africanos, não é só imigração, é a migração, porque alguns vão como refugiados, outros como imigrantes económicos, e essa espécie de payback que é tentar perceber porque é que os africanos agora vão no sentido contrário ao sentido em que os europeus foram quando nos descobriram ou disseram que nos descobriram. Chegamos ao fim desta emissão. Antes de terminarmos, deixo-lhe a recomendação habitual para visitar o nosso canal de YouTube e no Facebook. Por hoje ficamos por aqui, mas temos encontro marcado no próximo sábado às 18 horas. Eu sou a Abílio Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.